Sabe, toda história tem pelo menos dois lados, né? Mas a gente costuma ouvir só um, o do vencedor. E se a gente pudesse dar uma espiada no outro lado? Hoje, a gente vai mergulhar nas crônicas da época para entender como a Primeira Cruzada foi vista não como uma guerra santa, mas como uma invasão chocante que virou um mundo inteiro de cabeça para baixo. 1099. Para quem estava na Europa, essa data significava o auge de uma missão divina. Mas do outro lado do mundo, ela marcou o começo de um verdadeiro pesadelo. A pergunta é, como isso foi possível? Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender a rachadura que permitiu tudo isso. E assim, a cidade caiu. Não para um império vizinho com quem já existia uma rivalidade, regras de guerra, sabe? Caiu para guerreiros que vieram de muito, muito longe. Os cronistas da época nem sabiam direito quem eles eram, então chamaram de os francos. E eles não seguiam regra nenhuma. Então, fica a pergunta, como é que um mundo tão avançado foi pego assim de surpresa? Para responder, a gente precisa voltar lá para o século XI. Imagina só um lugar de ciência, de poesia, de riqueza, mas que foi construído sobre uma base, digamos, trincada. É essa trinca que a gente vai explorar agora. Olha, enquanto boa parte da Europa ainda estava em tempos mais sombrios, o mundo islâmico brilhava. Bagdá, Damasco, Cairo. Não eram só cidades, gente. Eram o centro do mundo, onde matemáticos, médicos, filósofos, todos eles estavam expandindo o conhecimento humano. Era o lugar onde as ideias do planeta se encontravam. Só que aí é que está o grande porém. Por baixo de toda essa camada de cultura e conhecimento, o poder político estava em guerra consigo mesmo. A gente tinha os abássidas em Bagdá, os fatímidas no Cairo e os turcos seljúcidas. Eles não eram aliados, de jeito nenhum. Eram rivais ferrenhos e cada um via o outro como uma ameaça muito maior do que qualquer um que viesse de fora. E aqui, gente, tá o pulo do gato para entender essa história toda. A muralha mais fraca do mundo islâmico não era feita de pedra, não. Era feita de desconfiança. Essa briga interna era a brecha perfeita, a porta aberta pela qual um exército que em outras condições seria esmagado conseguiu marchar direto para o coração do mundo deles. E foi exatamente nessa brecha que os invasores apareceram. E quando eles chegaram, a reação não foi de alarme. Foi, na verdade, um erro de cálculo que se mostraria catastrófico. Os locais chamavam eles de francs. Era um nome meio genérico, que vinha de francos para descrever esses guerreiros estranhos do oeste. No começo era só um nome, uma curiosidade. Ninguém podia imaginar que em pouquíssimos anos essa palavra seria dita com medo, com terror. E essa tabela aqui mostra a desconexão perfeitamente. Os líderes locais olharam para esses franges e viram o que eles já conheciam: mercenários querendo saquear, um probleminha de fronteira que logo passaria. O que eles não conseguiram enxergar era a realidade: um exército numa guerra santa, movido por uma fé intensa e com um objetivo muito claro. Eles não queriam só saquear, eles queriam conquistar, para sempre. E as coisas aconteceram muito rápido. A convocação do Papa em 1095 mal foi notada no Oriente. Mas quando Antioquia, uma das cidades mais bem defendidas do mundo, uma fortaleza, caiu em 1098, aí o pânico começou a se espalhar. Isso não era um ataque comum. Era uma avalanche. E essa percepção, que dá para resumir bem nessa frase, mudou absolutamente tudo. A ficha caiu. Eles não estavam só roubando e indo embora. Eles estavam fincando bandeiras. Estavam construindo castelos. Estavam redesenhando um mapa com sangue. Com Antioquia já conquistada, o caminho para o prêmio final estava aberto: Jerusalém. E é aqui que a tragédia da desunião chega no seu ponto máximo. A situação era a seguinte: o Jerusalém estava sob controle dos fatímidas, do Egito. Mas e os rivais deles, os seljúcidas e os abássidas? Eles viram a chegada dos frangis não como uma ameaça para todo mundo, mas como um problema dos fatímidas. E o que eles fizeram? Nada. Ficaram assistindo de camarote, talvez até torcendo para o rival se enfraquecer. A cidade sagrada foi deixada para se defender sozinha. E em 1099 aconteceu. O exército dos franges surgiu no horizonte, bem diante das muralhas de Jerusalém. O cerco final tinha começado. O que veio a seguir ecoaria por séculos. As crônicas da época não falam de uma batalha, falam de um massacre. Descrevem sangue correndo pelas ruas, pessoas mortas dentro de casa e em locais sagrados como a Mesquita de Al-Aqsa que viraram matadouros. Para o mundo islâmico não foi só uma derrota militar. Foi uma profanação, um trauma profundo.
Mas a história não termina com a queda de uma cidade. Pelo contrário, ela começa. A conquista de Jerusalém deu início a uma nova era de conflito que duraria quase 200 anos e mudaria o mundo para sempre. É que os conquistadores não voltaram para casa, eles ficaram, criaram seus próprios reinos em terra estrangeira, impondo seus próprios senhores, suas leis, sua religião. O mapa do Oriente Médio foi literalmente rasgado e refeito à força. E com a criação desses estados cruzados, a ficha finalmente caiu. A realidade, dura e inegável, se impôs. Os invasores não eram temporários, eles tinham vindo para ficar. A mesma desunião que permitiu a invasão também atrasou, e muito, a resposta. Mas das cinzas da derrota, as sementes da resistência começaram a brotar, bem devagar. A reconquista de Edessa, em 1144, foi a primeira faísca. Uma vitória pequena, mas que mostrou que os invasores não eram invencíveis. E foi essa faísca que acendeu a chama de uma nova geração de líderes, incluindo um que, um dia, uniria o Islã e retomaria Jerusalém, Saladino. No final das contas, é como se a gente tivesse duas histórias completamente diferentes sobre o mesmíssimo evento. Na Europa, a história contada era de uma missão sagrada, uma vitória da fé. Já no Oriente, era a história de uma invasão brutal, o começo de um trauma que duraria 200 anos. E isso nos lembra de uma verdade muito importante. A história nunca é uma voz só. É um coral, e muitas vezes um coral bem desafinado. E para a gente entender a música inteira, a gente precisa se esforçar para ouvir todas as vozes, principalmente aquelas que ficaram em silêncio por muito tempo. Então, o que essa história toda realmente nos ensina? A queda de Jerusalém não foi só uma vitória da força dos cruzados. Foi, talvez e mais importante, uma derrota causada pela desunião. Uma lição amarga sobre como as nossas próprias brigas internas podem abrir a porta para nossa destruição. Uma lição que, mesmo 1000 anos depois, continua assustadoramente relevante.